Você já sabe que ao receber a redação do Enem, você precisa ler o tema com bastante calma, olhar palavrinha por palavrinha e que você vai precisar se posicionar em relação àquele tema. Isso você já sabe. Agora, o que ninguém te conta sobre o tema do Enem é que você precisa interpretar esse tema e precisa descobrir qual é o problema que está ali. Porque todo o tema do Enem é um problema. E como é que você faz isso? Vamos embora descobrir? Todo o tema do Enem traz um problema, mas esse problema às vezes não está na cara, não está explícito. E aí você precisa interpretar. Ao ler o tema, você precisa descobrir qual é o problema que está ali. E aí você me pergunta, mas professora, qual a importância disso? Qual a importância disso para a minha redação? Eu vou te falar aqui nesse vídeo, tá bom? Eu sou a professora Simone, especialista em redação do Enem, isso mesmo. Vamos lá. Quando você se depara com o tema, nem sempre fica muito óbvio qual é o problema que está ali, mas pode ter certeza, todo o tema do Enem traz um problema. Vamos ver isso aqui na prática. Eu vou trazer para você os temas desde 2016 e a gente vai ver um por um qual o problema que tem em cada um deles. Vamos lá? Gente, fica até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui sabendo um monte de coisa que vai melhorar muito a sua redação, que vai te ajudar muito. Vamos lá. Tema de 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Talvez você nem fosse nascido ainda em 2016, né? Mentira, você já era nascido, mas você era muito criancinha e não sabia que o tema foi esse? Pois é, em 2016, o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil foi o tema que apavorou milhares, milhões de candidatos, tá bom? Então vamos ver aqui. Qual é o problema aí, professora? Caminhos, eles querem caminhos para combater. Não tem um problema? Tem. Se o Enem tá dizendo no tema que a gente precisa falar sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, é por quê? Porque existe intolerância religiosa no Brasil. O problema é esse. Existe no Brasil intolerância religiosa, certo? Então o problema aqui é esse. Você sempre vai olhar para o tema e vai pensar o seguinte: bem, qual é o problema aqui? Por que é que nós precisamos falar sobre caminhos? Por que é que nós precisamos falar sobre os desafios sobre essa questão? Porque essa questão está presente na sociedade brasileira. Vamos ver o tema de 2017. Em 2017 você já não era tão criança, não é? Então, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E aí, qual o problema? O problema é que os surdos no Brasil, naquela época e ainda hoje, enfrentam muitos desafios para poder se formar educacionalmente, né? Ter uma formação educacional aqui no Brasil. Em 2018, gente, esse tema deu o que falar. Nossa, foi verdade. Então, foi o seguinte: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2018, os candidatos precisaram falar sobre isso. E qual é o problema aqui, professora? Esse tema foi difícil porque ele é extenso, né? São muitas palavras. O problema aqui é que ainda está ocorrendo, né? Ocorre o tempo todo. Manipulação do comportamento do usuário. O usuário da internet tem o seu comportamento manipulado. Ou seja, você acha que você só vê o que você quer na internet, mas não. Nosso comportamento é manipulado. Através de quê? Através do controle dos nossos dados. Tudo que você vai digitando lá, tudo que você vê, tudo que você escolhe para comprar, isso tudo fica gravadinho em algum lugar, né, lá na memória. E depois tudo isso é utilizado para manipular o seu comportamento. O que vem para você, o que aparece para você, já é pré-definido, certo? Isso é uma manipulação. Você não escolhe o que você quer ver, certo? Claro que você pode escolher, mas geralmente o que é apresentado, o que é oferecido para você na internet, já está pré-definido, de acordo com as suas preferências, que você deixou gravadinhas, as suas preferências lá quando você usou a internet. Bom, em 2019, o tema foi o seguinte: democratização do acesso ao cinema no Brasil.
Ah, professora, agora não, né? Agora não tem problema, porque tá falando de democracia, tá falando de cinema, só coisa boa. Veja, se a gente precisa discutir sobre a democratização do acesso ao cinema, isso quer dizer o quê? Que o acesso ao cinema no Brasil não é democrático. O que é não ser democrático? Quer dizer que não é para todos. Uma coisa democrática é uma coisa que é para todos, certo? E se a gente precisa discutir a democratização do acesso ao cinema, quer dizer que o acesso ao cinema não é democrático, ou seja, nem todo mundo consegue ir ao cinema no Brasil. Lá em 2019 era assim. E continua, né, gente? Os problemas, eles se perpetuam. Vamos ao tema de 2020 para comprovar a tese de que todo o tema do Enem é um problema. Meu querido, minha querida, você já curtiu esse vídeo? Por favor, né? Coloque o seu dedinho aí no coração. Inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá, me segue no Instagram que eu tô colocando algumas coisas bem interessantes lá sobre redação do Enem, tá bom? Vai lá, hein? Aqui, tema de 2020. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Primeiro, se você esqueceu ou não sabe, estigma é preconceito. E aí, né? Pronto. Se a gente tem aqui a palavra preconceito associada à doença mental, olha, que problemão, né? Isso acontece aonde? Na sociedade brasileira. Então, existem pessoas na sociedade brasileira que sofrem com preconceito por serem portadoras de doenças mentais. O problema aqui em 2020 era esse, tá? Você precisava enxergar isso no tema do Enem, que várias pessoas sofriam preconceito por serem portadoras de doenças mentais. Deixa aqui nos comentários para mim se você já tinha feito essa análise dos temas do Enem desde lá da antiguidade até os dias de hoje, né? 2021 foi assim: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Poxa, professora, até rimou esse tema, que bonito, né? E tá falando de garantia, tá falando de registro civil. Mas, de novo, gente, vamos pensar de novo assim, olha. Se o tema do Enem traz para discussão a questão de registro civil, de invisibilidade e registro civil, ó, juntinhos, ligadinhos. Qual é o problema aí? O problema é que muitas pessoas são invisíveis na sociedade. Por quê? Porque elas não possuem registro civil. Não tem lá a sua carteira de identidade, não tem a sua certidão de nascimento, certo? Lá em 2021 estava acontecendo isso. Acredita que hoje ainda está acontecendo isso? Pois é. Mas o bom é que o Enem traz esses temas para discussão, não é? Isso é uma coisa boa, certo? Muito boa mesmo do Enem. Vamos ver em 2022 qual foi o tema que o Enem trouxe? Olha a palavra desafios aí de novo. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Bem, eu espero que aqui, nessa etapa, já tenha ficado fácil para você descobrir qual é o problema. Se a gente está discutindo os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, é porque essas comunidades não são valorizadas. Elas não estão sendo valorizadas no Brasil. As comunidades tradicionais, os povos indígenas não estão sendo valorizados no Brasil. Por isso é que a gente precisa discutir quais são os desafios para que essa valorização aconteça, tá? E em 2023 nós tivemos o tema Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E tema grande, professora. Pois é, gente, cuidado, porque o tema vem assim, uma frase bem extensa, que é para você se perder no meio do caminho, tá bom? Então faz aquela leitura cuidadosa, circulando cada palavra do tema. Fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma estratégia para você tirar as informações importantes do tema e que vão fazer a sua redação fluir como um rio de águas cristalinas. Tá bom? Fica até o final do vídeo que eu vou falar para você qual é essa estratégia. Então aqui, olha, no tema que a gente teve em 2023, o último tema agora, a palavra desafios apareceu de novo, tá? Aqui você já entendeu como é que funciona. Qual é o problema? As mulheres que realizam trabalho de cuidado no Brasil não são valorizadas. Esse é o problema. Se a gente precisa discutir quais são os desafios para enfrentar isso, é porque o problema existe. E
eu vou dizer para você aqui qual é a minha aposta para o tema de 2024, tá bom? É um tema que eu acho bem interessante, que deveria ser discutido. Desafios para o enfrentamento da insegurança alimentar no Brasil, certo? Se você não conhece ainda sobre esse assunto, seria bom até você dar uma olhada. Mas a gente tem que lembrar que na redação do Enem sempre vão existir os textos motivadores. Então, ao longo desses anos, os textos motivadores, eles trazem informações que são bem importantes, que mesmo quando você não sabe muito sobre o tema, ali nos textos motivadores, fazendo uma leitura atenta, você consegue extrair muita coisa também, certo? Aqui, nesse caso do tema que eu estou propondo, o problema seria qual? O problema é que várias pessoas no Brasil enfrentam a insegurança alimentar, passam por isso, tá? Ou seja, não tem alimentação adequada, são subnutridas porque não se alimentam adequadamente ou até mesmo passam fome. Mas eu falei que a gente ia ver uma estratégia. O avião passando, que barulhão. Eu falei que a gente ia ver uma estratégia para você extrair do tema informações importantes. Vamos ver essa estratégia? Se você ficou até o final desse vídeo, deixa aí um comentário. Professora, amei a estratégia das 4 perguntas. Muito grande esse comentário, né? Então coloca aí, hashtag 4 perguntas. Qualquer coisa para eu saber que você ficou até o final. O que você precisa fazer? Lê o tema e faz 4 perguntas. Primeira pergunta, quem são as vítimas do problema? Segunda pergunta, quem são os responsáveis do problema? Terceira pergunta, quais são as causas desse problema? Ou seja, o que provocou esse problema? Quais são as principais causas? E a quarta pergunta, quais são as consequências? O que esse problema traz para a sociedade? O que ele gera na sociedade? Você respondendo a essas 4 perguntas, você vai usar essa informação depois na sua redação e ela vai fluir como um rio de águas cristalinas, sabe? A sua redação vai fluir, não é aquela coisa que vai ficar travada, vai fluir, tá bom? Então não deixe de aplicar essa estratégia. Se você quiser, até volta aí os temas que a gente viu agora e vai fazendo as perguntas. Vamos fazer essas perguntas para esse tema que eu estou propondo. Desafios para o enfrentamento da insegurança alimentar no Brasil. Quem são as vítimas? As pessoas que sofrem com a insegurança alimentar, aquelas pessoas que não têm alimentação adequada, certo? Essas são as pessoas. Você pode chamar de indivíduos, de cidadãos, de brasileiros, os brasileiros que sofrem com a insegurança alimentar, dos brasileiros que são afetados pela insegurança alimentar. Eles são as vítimas. Quem são os responsáveis? Bem, o país ele tem um governo, certo? O governo deve garantir o bem-estar da população. Se esse bem-estar não está garantido, é o governo que é culpado. A gente pode culpar o governo sim, ou seja, o Estado, com letra maiúscula, é o responsável por esse problema. Ou os governantes são os responsáveis por esse problema. Mas só o governo? Você pode também culpabilizar a sociedade. Porque a sociedade ela precisa atuar também sobre os problemas que ela enfrenta. Então, a sociedade pode ser aí uma das responsáveis, tá bom? As causas do problema. Bem, as causas podem ser relacionadas com os responsáveis. É bem interessante. Se eu tenho um responsável por um problema, provavelmente o que causou o problema está relacionado com esse responsável. Então, se o governo é responsável, a causa é justamente a falta de competência desse governo. Se a sociedade é responsável, a causa é a falta de consciência dessa sociedade, tá bom? Ou a falta de empatia dessa sociedade, pode ser a causa. E as consequências, o que vai vir desse problema? Se a gente tem pessoas desnutridas, se a gente tem pessoas que não se alimentam direito, a gente vai ter uma população mais doente, uma população mais infeliz, a gente pode ter mais violência também, certo? Então essas são consequências, coisas que são geradas pelo problema, certo? Eu espero que você tenha entendido essa parte aí do tema, e que a partir de agora você olhe para o tema com outros olhos,
tá bom? Se precisar, volta o vídeo, vê aí os temas dos outros anos, faça essas 4 perguntinhas para os outros temas e responda. Você vai reparar que responsáveis e causas vão se repetir muito aí pelos temas. Isso já é uma pista para o que você precisa fazer para chegar preparado para o dia do Enem. Mas se você quiser mais pistas, clica no link que está aqui na descrição para você conhecer o método CISOL de redação, a sua redação perfeita. Vai lá conhecer o meu método, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!